Josué 15, verso 16 ao verso 19. Será uma introdução rápida, mas que vai abençoar a sua vida. Disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Safer e tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Guia-nos com a tua palavra, meu Pai. Guia-nos com a tua revelação, Senhor. Porque precisamos disso. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: marcando o meu território. Diga comigo: conquistando novos espaços. Diga: alcançando minhas fontes. Quantos creem nisso? Escute. Todo o bom lugar já está ocupado. Você pode repetir comigo? Todo bom lugar já está ocupado. Quando Calebe vê uma montanha interessante, uma montanha de terras valiosas, ele diz: eu quero esta montanha. Porém disseram para o velhinho Calebe, de 85 anos, disseram assim para ele: não, Calebe, esta montanha é morada de gigantes. Esta montanha é lugar de homens valentes. Eles possuem carros de ferro, carros ferrados para a guerra. Eles têm blindados. Eles são homens experientes e fortes. Esta montanha é um perigo. O velhinho Calebe, de 85 anos, diz assim: lembra que Deus me prometeu? 45 anos fazem. Tal era a minha força para entrar, tal era a minha força para sair, ainda é nos dias de hoje. Minha visão não enfraqueceu, minha fé não enfraqueceu. A promessa continua valendo. A Bíblia diz que os dons e os favores de Deus são irrevogáveis. Ou seja, quando Deus chama um homem, ele não tem arrependimento nisso. Ou seja, Deus fez uma promessa, Deus cumprirá essa promessa. Quantos podem dizer amém? Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta. O que Deus falou é uma verdade. E quando Calebe está nesse processo de conquistas da terra, há uma cidade de Kiriat-Sefer. E ele decide terceirizar essa vitória. Ele diz assim: quem conquistar essa cidade, dentre os meus, quem conquistar essa cidade, eu vou entregar minha filha Axa por sua esposa. Otiniel pensou logo: dos dois homens mais influentes da nossa nação, um é Calebe. A melhor terra
terra desta nação está vindo para a mão de Caleb. E Axa não é de se jogar fora. Vou para cima. Otiniel me é um exemplo, porque a Bíblia não explica muita coisa. Verso 16, o desafio é feito. Verso 17, já abre assim: tomou a cidade de Otiniel. Irmãos, a Bíblia não explica muito a tomada dessa cidade. Sabe por quê? Porque a mensagem é clara. Parte para cima porque Deus é contigo. Vai nessa força que Deus está do seu lado. Segue nessa fé e Deus não te desampara. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por violência. E só os que se esforçam, só os violentos é que se apoderam dele. Otiniel é para mim um exemplo de intensidade. Um exemplo de coragem, de disposição, de um verdadeiro guerreiro. Quantos podem dizer amém? Diga assim: os melhores lugares já estão ocupados. As melhores terras é onde moravam os gigantes. E nós aprendemos, escute aqui, a Bíblia introduz isso, e para nós fica uma figura de que o gigante é um desafio, o gigante é um inimigo espiritual, o gigante é um problema. E quantas vezes você já não disse assim, diante de um problema, diante de um desafio, ou diante de um inimigo espiritual: se levantou um gigante na minha vida. Irmãos, os gigantes estão ocupando lugares, e Deus quer levantar valentes e corajosos para tomar o lugar. Como eu disse, os melhores lugares estão ocupados. Você sabia que os melhores clientes já têm fornecedores? Os melhores cargos nas empresas já tem gente sentada nessa cadeira. Eu quero dizer para você que muitos desses são gigantes. Sabe, nós colocamos essa visão. Um gigante se levantou. A Bíblia diz isso. Mas gigante cai diante da pedrada de Davi e vai cair diante da sua oração. Quando Jesus vai explicar sobre o seu reino e sobre o combate das trevas, ele vai falar lá em Mateus 12, em Lucas 21, 11, ou melhor, Lucas 11, ele vai dizer: o homem é como uma casa, aonde o valente guarda armado, aonde há um homem valente armado, e a Bíblia diz que vem o mais valente, que é Jesus, desarma-o, derrota-o, e então a casa é varrida e adornada. Isso é um princípio de conquista que Deus está nos ensinando. Deus está te chamando para ser intenso. Deus está te chamando para ser corajoso. Deus está te chamando para ser atrevido, para ser um Otiniel que parte para cima e tem vitória. Levanta a tua mão, que esta semana Deus renove as tuas forças e nenhuma acomodação domine a sua vida, e que a covardia não prevaleça. Otiniel parte para cima e conquista a cidade. Na hora, ele recebe Axa por sua esposa. Diga comigo: os corajosos sempre têm a sua recompensa. Agora veja. Ele conquista a cidade, entrega a Caleb. Caleb dá a filha por esposa, e eles têm uma herança. Só que quando eles chegam nessa herança, a terra é seca. Terra seca
é lugar que nada prospera. Terra seca é lugar onde semente não multiplica. Terra seca é lugar onde as coisas não vão para frente. Terra seca é lugar onde os sonhos morrem, onde a família se desfaz, onde a empresa vai à falência, onde a enfermidade reina. E diante dessas coisas, o mais corajoso dos homens se torna impotente. Talvez você saiba fazer. Talvez você tenha experiência para fazer. Talvez você tenha forças para fazer. Mas a terra seca não coopera com você. Talvez você diga, eu sei. Talvez você diga, eu posso. Mas as suas forças, a sua capacidade, ela se torna limitada. Ela se torna inútil, infrutífera, diante do terreno que você está pisando. Olhe para mim. Deus está neste lugar. A Bíblia diz assim, falei sobre isso hoje pela manhã. Não é do forte a batalha. Não é do ligeiro a corrida. Não é do sábio a riqueza. Mas isso tudo é dado àquele cujo Deus se compadece. Tem graça de Deus sobre a nossa vida neste lugar. Às vezes você tenta fazer na sua força. Você tenta fazer na sua capacidade. E você é esforçado e capaz, mas tudo que você tem encontrado na tua frente é terra seca. Otiniel entende que suas habilidades de guerra, sua força para a batalha, tem um limite. Pode até conquistar, mas não pode mudar. Quem está me acompanhando aqui? Agora veja. Ele se reúne com Axa. Fala, meu amor, tudo que a gente tem é terra seca. Otiniel é para mim um exemplo de força, de determinação, de garra, de vontade. Axa vai me dar uma outra lição. A lição do que é ser filho. A lição do que é ser herdeiro. A lição do que é viver debaixo do favor do Pai. Ela, em concordância com seu marido, sobe no jumento e vai em direção à casa do seu pai. E ela vai conseguir, com uma frase, que a espada de Otiniel não conseguiu. Ela vai conseguir, com um gesto, o que a força de um grande guerreiro não conseguiu. Porque isso é viver debaixo do favor de Deus. Axa vai diante do seu pai. E o pai pergunta para ela, o que tens? Essa pergunta de Caleb me faz lembrar Jesus, quando está diante de um cego e diga, o que você quer que eu te faça? Quando está diante de um pai com uma filha endemoniada, um filho endemoniado, pergunta assim, o que queres que eu te faça? Meu irmão, Deus é o pai que está perguntando, meu filho, o que você tem? O que você precisa? O que você necessita? Aonde as tuas forças não te levaram? Aonde o teu conhecimento não te pôs? Aonde a tua habilidade não te levou? Caleb pergunta para ela, o que tens, minha filha? E ela, sem levantar uma espada, sem reunir um exército, olha para o seu pai e diz assim,
Pai, dá-me uma bênção. Eu vim falar com gente cansada de ser Otiniel, cansada de ser guerreiro, valente, mas não conseguir boa terra, cansado de lutar com a força do próprio braço e não alcançar êxito. Eu vim falar aqui com gente que acorda de madrugada, dorme tarde, come o pão de dores, mas esqueceu que Deus abençoa os seus enquanto dormem. Eu vim falar aqui com gente que ainda tem confiado na força do próprio braço e que diz: se eu não for, se eu não fizer, não acontece. Eu vim aqui falar com gente que tem lutado dia após dia e volta para casa cansado. E Jesus disse assim: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, eu vou tirar esta carga, eu vou tirar este peso. Eu não sei se você sabe, mas Deus te trouxe aqui para te falar o que a tua habilidade não te deu, o que a tua força não te deu, o favor de Deus vai te dar. Levante a mão e diga: estou marcando meu território. Diga forte: estou marcando meu território. Axa é uma filha ousada. Quantos são filhos ousados aqui? Diga comigo: a graça me permite ousadia diante de Deus. Eu anotei isso na minha Bíblia tem anos. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com ousadia e confiança diante do trono da graça, a fim de alcançarmos socorro e livramento em momento oportuno. O que Deus está dizendo? Tenha ousadia para chegar ao trono da minha graça. Tenha ousadia para chegar ao trono do meu favor, como uma filha que pede a um pai. A Bíblia nos ensinou a pedir. A Bíblia nos ensinou a pedir. João 16, 23. Se pedirmos alguma coisa no nome dele, ele nos dará, para que o Pai seja glorificado no Filho. São os nossos pedidos e as respostas que vêm a eles que glorificam o nome de Jesus na terra. Quando alguém quer impedir você de pedir, ele está cortando o processo que glorifica o nome de Jesus. Porque há um processo: eu peço no nome de Jesus, Deus responde pelo nome de Jesus, e a resposta glorifica o nome de Jesus. Se eu não peço, Deus não responde. Se não responde, o nome dele não é glorificado. Irmão, quem quer tirar os pedidos da tua boca, quer roubar o louvor ao nome de Jesus. Peça o que Deus tem colocado no seu coração, no nome santo de Jesus, e saiba que a resposta vai vir. Escute, chegou o tempo de ousadia na oração. Abre comigo Hebreus, capítulo de número 10. Rápido. E quem abrir já pode ir dando glória a Deus. Vocês abrem rápido demais. Vocês só deram glória a Deus e abriram depois. Ah, entendi. Hebreus 10, 19 em diante. Marca a Bíblia lá. Nós vamos voltar já em Otiniel, Axa e Caleb. Achou? Acompanhe a leitura. Tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se você recebesse 10% do que esse texto nos traz, dizendo que um novo caminho foi aberto para entrar na presença de Deus, e pelo sangue de Jesus estamos lavados, pelo sangue de Jesus estamos puros, e podemos chegar na certeza da fé, e podemos manter a nossa confissão, a palavra da nossa boca, sabendo da fidelidade da promessa. Aleluia! Você tem que ser como Axa, que chega diante do Pai e diz: dá-me uma bênção. Volta lá para Josué 15. Eu vou terminar, antes que a minha voz termine. Verso 19. Ela disse, 15 e 19 a gente fecha. Ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Que Otiniel não conseguiu na espada, o que Otiniel não conseguiu na força, o que Otiniel não conseguiu com a sua capacidade, aquela moça conquistou com um pedido. Aquela moça conquistou com uma oração, com uma frase. Ela disse: Pai, eu não tenho fontes, a minha terra é seca, o braço do meu marido, as estratégias do meu marido conquistaram a terra, mas a terra que a gente tem não produz. Ele é trabalhador, ele é esforçado, ele é valente, ele é corajoso, ele não é preguiçoso, mas a força não nos deu mais do que terra seca. Irmãos, é assim quando a gente não vive pela fé. A gente se esforça, a gente luta, a gente se cansa e a gente não consegue mais que terra seca. É assim quando a gente vive debaixo da lei. É assim quando a gente vive na religiosidade. É assim quando a gente vive pelo nosso próprio esforço. É assim, meu irmão. A gente faz, mas a terra é seca. Mas aquela moça disse: eu sei entrar no coração do meu pai. E ela disse assim: Pai, dá-me uma bênção, pois o que eu tenho é terra seca. Dá-me também a fonte das águas. Olha como termina o verso 19. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Simplesmente assim, ó. Ela pediu e o Pai deu. A igreja precisa descobrir esse Pai generoso. Nós precisamos descobrir esse Pai bondoso. Jesus disse assim em Mateus 7:11: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará bens àqueles que lhe pedirem. Nós precisamos aprender a viver. Ser Otiniel é bom ter coragem, é bom ter disposição, é bom ser empreendedor.
Mas não adianta ser Otiniel se a gente não aprende a ser Axa. Não adianta fazer tudo na força se a gente não aprende a depender de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O que a espada de Otiniel não conquistou, a graça de ser filha, uma oração, um simples pedido, levou para aquela família as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós precisamos aprender a viver debaixo do favor de Deus. Nós precisamos aprender a viver debaixo da vontade de Deus. E nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus, chamando-o de Pai. Romanos 8,15 diz que se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é um filho que pode chegar na presença do Pai. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira, para que Deus renove as suas forças, para que você continue lutando, continue se dedicando, continue sendo um Otiniel. Não é ruim ser Otiniel, não. Mas você precisa ser Otiniel e também precisa ser Axa. Precisa ter força para lutar. Precisa ter graça para depender de Deus. Quem recebe essa palavra simples? Diga comigo, eu estou marcando meu território. Levanta a sua mão e diga: Pai, dá-me fontes. Pai, dá-me uma bênção. Pai, eu cansei de fazer na minha força. Derrama sobre mim a tua graça e o teu favor. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Dê um aplauso ao Senhor. Oh, glória! Dá um glória a Deus aí. Fica de pé. Adore a Deus conosco. Eu vou fazer uma oração no final. Eu tenho promessas e sei que vão se cumprir. Declare: e sei que vão se cumprir.